A pergunta que eu faço para a igreja hoje é: por que Jesus Cristo ainda não voltou a essa terra? Você já pararam para pensar? Será que Deus é um Deus insensível? Um Deus que não preocupa com o sofrimento humano? É tanta calamidade, desgraça, tanta confusão, tanta morte e miséria. Será que Deus não está vendo tudo isso? Engraçado que essa semana eu estava conversando com uma irmã e ela até mencionou que um dos motivos, da filha dela não está indo mais à igreja é que Deus vê tudo isso de ruim que está acontecendo e Deus não faz nada. Então veja bem, queridos, será que Deus então não se preocupa com tudo isso que está acontecendo aqui conosco? Por que Deus não voltou ainda para buscar o seu povo, sabendo de tudo de ruim que acontece? Meus irmãos, quem sofre mais quando uma mulher é estuprada? A mulher ou Deus? Quem sofre mais? É claro que é Deus. Quando alguém faz uma dívida e não paga, a pessoa que não recebeu sofre mais ou menos que Deus? Claro que Deus sofre mais. Então, queridos, é um engano muito grande. Eu já vi muitas pessoas até que não creem na Bíblia, na palavra de Deus, ou até cristãos mencionando isso, de que Jesus Cristo está demorando para voltar. Mas isso é um erro teológico. Por quê? Eu acredito que você sabe que para Jesus Cristo retornar a essa terra, algumas coisas precisam acontecer. Mas Jesus Cristo não poderia voltar a essa terra antes de 1844. Porque, na verdade, a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, diz que até 2300 manhãs o santuário seria purificado. Ou seja, essa profecia precisava de se cumprir para que depois Cristo retornar à terra. Entre aspas, Jesus estava limitado a essa profecia. Jesus não poderia voltar nos dias dos apóstolos, igual eles acreditavam. Jesus não poderia voltar nos dias de Lutero, igual Lutero acreditava. Ou outros reformadores. Lutero depois chegou à conclusão de que Jesus voltaria 300 anos depois, enfim. Mas a maioria das pessoas acreditava que Jesus voltaria na geração deles. Mas Jesus não poderia voltar, volto a repetir, antes de 1844, que ele estava preso a essa profecia. Então, quando a gente faz essa lógica, Jesus está, na verdade, demorando 177 anos para regressar a essa terra. Por quê? Dia 22 de outubro agora, fez 177 anos que aconteceu o grande desapontamento e Jesus começou a sua obra de purificação do santuário celestial. E são muitos os motivos pelas quais as pessoas afirmam de por que Jesus não voltou ainda a essa terra. E, na verdade, nós vamos até trabalhar alguns deles aqui. Por exemplo, alguns afirmam que Jesus não voltou porque o evangelho ainda não foi pregado. Isso, na verdade, é um fato porque aqui em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus mesmo disse essas palavras. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Esse é um dos motivos que as pessoas afirmam. Bom, o evangelho ainda não foi pregado, então Jesus ainda não voltou por esse motivo. Só para vocês terem uma ideia, a Igreja Adventista Sétimo Dia, ela tem 235 países reconhecidos pela ONU. A Igreja Adventista Sétimo Dia, a última vez que eu vi, no ano de 2018, que saiu esse pronunciamento, nós já estávamos em 213 países oficialmente, de 235 reconhecidos pela ONU. Mas isso não significa que nós estamos ou pregamos o evangelho a todos esses 213 países. O fato, claro, é o Brasil. Nós somos o país que mais tem adventistas no mundo, mais que os Estados Unidos, e muitas pessoas ainda nem conhecem a nossa mensagem. Só para você ter uma ideia, eu estava parado esses dias num sinal, voltando à igreja, no sábado, e aí estava eu e Isabel dentro do carro, aí um rapaz chegou vendendo ali umas balas, eu não lembro se era paçoca, alguma coisa do tipo. Aí eu falei com ele, não, meu amigo, você desculpa, mas eu não faço transições de dinheiro aos sábados, porque eu sou da Igreja Adventista Sétimo Dia. E ele, o que é isso? Ele fez isso. Ele perguntou o que era isso, se era, talvez passou na mente dele, o que será que é isso, Alguma coisa do diabo, alguma seita, alguma coisa assim. Isso mostra que nem todas as pessoas no Brasil conhecem a mensagem adventista e conhecem a Igreja Adventista. Um dos outros aspectos pelas quais as pessoas afirmam que Jesus ainda não voltou está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 e verso 4. Porque aqui esse é um texto claro, dentro de muitos outros textos, que afirma que antes de Cristo voltar,
algumas coisas precisam de acontecer, alguns acontecimentos escatológicos, algumas profecias precisam ser cumpridas. Por exemplo, aqui Paulo nos afirma o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E esse texto nos afirma uma coisa interessante. Paulo ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, e no capítulo 4 ele fala sobre a volta de Jesus, a ressurreição dos salvos. E aí o povo não entendeu direito a mensagem da volta de Jesus. Eles começaram a acreditar que Jesus voltaria naquele momento. Alguns até pararam de trabalhar, de forma fanática, acreditaram nisso. E aí por esse motivo, queridos, Paulo escreve uma segunda carta, alertando para os de Tessalônica. Queridos, Jesus não vai voltar agora. Primeiro tem que ocorrer o quê? A apostasia. E por esse motivo, nós cremos, é lógico, de fato, isso é bíblico, que algumas profecias ainda precisavam de cumprir antes que Jesus Cristo retornasse a essa terra. E um outro motivo, diria que mais um, o terceiro, que as pessoas até afirmam que Jesus ainda não voltou, é por esse motivo que Pedro diz aqui, em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 10 até o verso 12. E aqui Pedro diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos incendiados serão desfeitos. Ou seja, o apóstolo Pedro está falando bem claro para mim e para você aqui, que eu e você contribuímos para o retorno mais rápido da volta de Jesus. Porque ele diz que nós devemos viver como, queridos? Nós devemos viver em santo procedimento, em piedade, apressando o dia da vinda de Jesus. Ou seja, o terceiro motivo pelas quais algumas pessoas afirmam que Jesus ainda não voltou é porque a igreja não está preparada. Porque se a igreja estivesse preparada, ela poderia apressar a volta de Jesus. Mas, queridos, todos esses três quesitos que nós falamos aqui, eles se resumem em um só quesito. Porque para Deus retornar, para Jesus Cristo retornar a essa terra, ele precisa de enviar uma mensagem. Ele envia, na verdade, um juízo, ele envia o juízo, ele pronuncia um juízo, e as pessoas precisam de ouvir esse juízo. Por exemplo, todas as vezes que Deus envia um juízo a uma pessoa, a uma nação, a um país ou um povo, o que Deus faz? Ele envia o quê? Uma mensagem. Tem que ter uma mensagem antes de Cristo voltar. Tem que existir uma mensagem. E nós, queridos, se nós formos analisar, estudamos aqui, se nós estudarmos mais profundamente esse tema aqui da volta de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele envia mensagens em vários tipos de situações. Por exemplo, quem que Deus enviou no dilúvio? Antes do dilúvio acontecer. Quem que Deus enviou, queridos? Noé. Tá vendo? Deus enviou a mensagem para os antediluvianos. Deus enviou a mensagem antes da queda de Nínive. Só que Nínive, os ninivitas se arrependeram. Deus enviou a mensagem no tempo do profeta Jeremias e o povo decidiu não ouvir a mensagem do profeta. E o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu o templo, destruiu o muro e destruiu toda a cidade. Então você percebe que em cada momento da história, Deus envia uma mensagem, essa mensagem é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de juízo, e as pessoas podem sair desse juízo, se elas aceitarem a mensagem. Olha só que coisa interessante, só para poder ficar mais claro isso aqui que nós estamos falando para vocês. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 19, queridos, eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar nesse texto aqui. Porque esse texto aqui, ele informa uma coisa muito interessante. Presta muita atenção nesse texto que nós vamos ler aqui. E estando ele assentado no tribunal, ou seja, Pilatos, você conhece muito bem a história, Pilatos estava sentado no tribunal, ocorre uma coisa interessante, meus queridos. Sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Queridos, você conhece bem a história. Jesus, na verdade, ele estava ali no Getsemane, sofrendo, angustiado,
Por 3 vezes ele clamou ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus estava ali suando gotas de sangue, queridos. E na verdade ele estava ali com quem? Com seus 3 melhores amigos, imagina os piores. Porque na verdade os 3 discípulos que estavam ali com Jesus eram os 3 discípulos mais próximos. E por 3 vezes Jesus clamou a eles: vocês deveriam orar aqui comigo. E o que aconteceu com Pedro e os outros? Estavam o quê? Dormindo. Então você sabe, a situação estava difícil para Jesus, não teve apoio de ninguém, nem dos seus discípulos. E aí era uma madrugada, a turba, os judeus, os líderes judaicos chegaram, aproveitaram ali aquela noite. Aquela noite foi difícil para Jesus, meus queridos, na verdade ele nem dormiu. A turba veio, pegou Jesus, os judeus, eles não poderiam matar Jesus, o que eles fizeram? Recorreram a Roma, aos romanos. Que os romanos é que tinham ali a autoridade para poder matar alguém ou não. Os judeus não poderiam fazer isso. Por isso que houve uma aliança entre igreja e Estado ali. Todas as vezes que acontece uma aliança entre igreja e Estado, o povo de Deus, o que acontece com o povo de Deus? Sofre. No caso de Jesus ali, Jesus é um grande exemplo para nós, queridos. No tempo dele, houve uma união entre igreja e Estado. No nosso tempo também vai haver uma união entre igreja e Estado, e quem vai sofrer vai ser o remanescente de Cristo. Então, quando Jesus é levado ali para Caifás, primeiro, na verdade, ele é levado para Anás, de Anás ele é levado para Caifás, depois de Caifás ele é levado para Pilatos, o governador ali da região da Judéia, e Pilatos olhou a Jesus, observou Jesus, ele via que Jesus não tinha nenhum crime. O que ele fez, queridos? Ele enviou Jesus para Herodes. Herodes também viu que Jesus não tinha nada para incriminar ele e voltou com Jesus para Pilatos. E Pilatos, meus irmãos, mostrou ser um homem covarde. Um homem que pensava na sua posição, porque ele sabia que se ele não agradasse os judeus ali, o que aconteceria com ele? Eles iriam fazer de tudo para Pilatos perder o seu cargo de governador. Por isso Pilatos toma aquela decisão de condenar Jesus. Agora, vocês pararam para pensar no texto que nós lemos aqui? A serva do Senhor, ela diz uma coisa interessante, queridos. Por isso que eu falo com vocês. É muito importante a gente ler os escritos da serva do Senhor. É muito importante. Mesmo que alguns acreditem que os escritos da serva do Senhor não é ponto de salvação. Meus irmãos, qual que é os 2 requisitos que a igreja tem lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17? Quais são os 2 requisitos? Essa igreja ela precisa de guardar os mandamentos de Deus e ela tem mais o quê? Aí, todos vocês falaram da mesma forma, do mesmo jeito. Ela tem que ter o testemunho de Jesus. Se a gente apresentar para o mundo a mesma coisa que os batistas apresentam, a mesma coisa que os católicos apresentam, que os da quadrangular apresentam, nós não somos uma igreja diferente. O fato da igreja adventista ser uma igreja diferente é porque ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito de profecia. Então nós precisamos de ler os escritos da serva do Senhor para a gente poder entender, entender melhor o panorama do grande conflito. Queridos, e olha só, a serva do Senhor comentando aqui sobre esse assunto, vou ler para vocês aqui o livro Desejado das Nações, na página 588, e ela diz o seguinte: o que estava acontecendo ali no pano de fundo? Queridos, presta muita atenção aqui. Mesmo nesse momento, Pilatos não foi deixado agir cegamente. Uma mensagem de Deus o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos, meus irmãos, a esposa de Pilatos, ela não era, na verdade, uma judia, igual nós vamos ver aqui, mas ela era uma mulher que tinha tendências ao cristianismo. Ela gostava de Jesus. Ela acreditava em Jesus. E aqui segue o texto. A esposa de Pilatos havia sido visitada por um anjo do céu. Tinha visto em sonho o Salvador e conversado com ele. Meus irmãos, olha só. A mulher de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus durante o sonho, não teve dúvida sobre o seu caráter e missão. Sabia que ele era o príncipe de Deus. Olha só o que a esposa de Pilatos viu naquele sonho. Contemplou-o em julgamento no tribunal, viu suas mãos firmemente amarradas com as de um criminoso. Ela viu Jesus ali, como um criminoso. Viu Herodes e seus soldados praticarem sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes cheios de inveja e perversidade, acusando com fúria Jesus. Ouviu as palavras: temos uma lei de conformidade com a lei, ele deve morrer. Viu Pilatos entregar Jesus com açoites, depois de dizer: eu não acho nele crime algum. Segue o texto.
ouviu a condenação pronunciada por Pilatos e viu entregar Cristo aos seus assassinos. Viu a cruz erguida no Calvário. Viu a terra envolvida em trevas e ouviu o misterioso grito: está consumado. Ainda outra cena apareceu. Queridos, ela viu uma outra cena naquele sonho. Viu Cristo sentado em uma grande nuvem branca, enquanto a terra oscilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Ou seja, ela estava vendo ali a profecia de Apocalipse 1, verso 7 se cumprindo. Com um grito de terror, ela acordou e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Queridos, vocês perceberam aqui o texto? A esposa de Pilatos, ela viu toda a cena acontecendo antes de acontecer. Deus enviou um anjo para a esposa de Pilatos, para advertir o marido, para que o marido para que a mão do marido não se contaminasse com aquela injustiça. Ela viu, queridos, só para vocês terem uma ideia ali, ela viu Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória, e Pilatos estava no grupo daquelas pessoas que mataram, que traspassaram Jesus. A mensagem de misericórdia, meus queridos, foi dada também a Pilatos. E aqui a gente percebe uma coisa interessante. Todas as vezes, antes de Deus enviar um juízo, enviar uma sentença a uma pessoa, a um povo, a uma nação, Deus envia uma mensagem de misericórdia. E você sabe qual foi a atitude de Pilatos, né? Ele não ouviu a mensagem. Não ouviu o mensageiro e preferiu fazer a vontade do povo. Mostra-se um líder fracassado, hipócrita, covarde, que não quis ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Meus irmãos, mas para que Jesus Cristo volte a essa terra, nós precisamos de dar uma mensagem. Assim como teve uma mensagem, aquela ali era a verdade presente, vocês sabiam? Era a verdade presente para quem? Para Pilatos. Aquela ali era a verdade presente para o tempo de Pilatos. Pilatos tinha que tomar a decisão se ele julgaria Cristo, condenaria Cristo, ou se ele isentaria Cristo daquele crime. O nosso mundo hoje, queridos, precisa de ser advertido com uma mensagem. E qual é a mensagem que o nosso mundo precisa ser advertido, queridos? Quem lembra? Qual é a mensagem da verdade presente para o nosso tempo? As 3 mensagens angélicas. O mundo precisa ser divertido pelas 3 mensagens angélicas. Que ali está contida nas 3 mensagens angélicas, principalmente na terceira, o juízo que Deus vai enviar ao mundo. É na terceira mensagem angélica que está contido ali os juízos e as calamidades que Deus vai enviar ao mundo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo aqui em Lucas capítulo 11, no verso 5 e no verso 6, quando Jesus aqui pronuncia essa parábola, a gente percebe uma coisa interessante. Disse-lhe Jesus também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Ou seja, meus irmãos, as pessoas vão procurar o seu amigo e dizer o que para você? Me empresta-me 3 pães. O que é pão na palavra? O que significa pão na Bíblia? Já falei, né? Palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, esse amigo te procura e te pede o quê? 3 pães. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, indo de caminho, não tenho o que lhe apresentar. Então, queridos, o mundo hoje precisa de quê? De 3 pães. São 3 mensagens que as pessoas precisam de ouvir. São 3 mensagens que Deus enviou ao mundo para que as pessoas ouçam e não incorram nas 7 pragas. E quem foi incumbido, meus irmãos, de levar essa mensagem às pessoas? Nós, a Igreja Adventista Sétimo Dia, as pessoas aí fora, meus irmãos, estão nas minhas e nas suas mãos. Nós que somos incumbidos, os embaixadores de Deus nessa geração, a gente estava falando aqui agora na lição de escola sabatina, né? Deus queria fazer do povo o quê? O seu representante aqui na terra. Meus irmãos, quem são os representantes de Jesus aqui no século 21? É os Adventistas do Sétimo Dia, porque é nós que temos a mensagem, a verdade presente para o nosso tempo. É nós que temos a mensagem, meus irmãos, da verdade presente para o nosso tempo. As 3 mensagens, como você pode ver aqui, esses 3 pães que o mundo precisa comer. Não tem outra mensagem, queridos, não vai ter outra igreja, não vai ter outra mensagem. As pessoas precisam ser advertidas, todas elas precisam ser advertidas por essas 3 mensagens. E a terceira mensagem angélica, meus irmãos, é a mensagem, digamos assim, mais importante de todas. Porque, na verdade, a terceira mensagem angélica, ela engloba a primeira e a segunda mensagem. Agora, meus queridos, eu queria mencionar uma coisa
interessante para vocês aqui. Depois do dia 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo não estava mais limitado a nenhuma profecia para ele regressar aqui a essa terra. Acredito que todos vocês concordam comigo. Mas vocês sabiam que Jesus já poderia ter voltado em 2 oportunidades? Meus irmãos, Jesus Cristo já poderia ter voltado em 2 oportunidades. Deus deixou desenrolar 2 vezes o cenário para que Cristo retornasse aqui a essa terra. Eu vou provar para vocês isso aqui. Aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 105, presta muita atenção aqui que agora eu acho que você vai entender. A serva do Senhor diz assim: a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira mensagem angélica. Mas todas as 3 mensagens devem ser ainda proclamadas. Não pode haver terceira sem primeira e sem segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Meus irmãos, essas mensagens têm que ser dadas ao mundo. Essas mensagens têm que ser proclamadas ao mundo. Jesus Cristo não retorna sem que essas mensagens sejam proclamadas a todas as nações, tribos, línguas e povos. E aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui no livro Grande Conflito, na página 457, aqui nós vemos o cenário do primeiro momento em que Jesus Cristo poderia ter retornado a essa terra. Porque quando nós estudamos aqui o grande desapontamento que aconteceu em 1844, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. Veja que ela faz aqui uma comparação. No grande desapontamento fora provada a sua fé, como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Presta muita atenção aqui, queridos, nessa frase aqui. Se todos, ou seja, todos que estavam lá, se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, qual que era o problema desse povo, queridos? A mensagem do terceiro anjo. O problema desse povo aqui, queridos, era a mensagem do terceiro anjo. Proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada. E Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Eu sei, meus irmãos, se a gente pregar isso aqui na igreja, algumas pessoas vão equivocadamente dizer assim: irmão, mas se Jesus tivesse voltado ali, próximo a 1844, como diz a serva do Senhor, eu não teria nascido. Você não teria nascido? Meus irmãos, essa ideia é uma ideia totalmente equivocada e é uma ideia antropocêntrica. Porque, na verdade, eu não me importo de não ter nascido, queridos. Porque eu preferia que Moisés já estivesse... Moisés não, porque Moisés já está no céu, né? Eu preferia que Abraão já estivesse no céu, desfrutando do milênio. Eu preferia que Ellen White já estivesse no céu. Eu preferia que Martim Lutero, John Hus, Jerônimo de Praga, os outros reformadores, todos estivessem no céu já, desfrutando. Eu não me importo disso, queridos. Eu não me importo com isso. Mas o fato é que, se todos estivessem unidos na obra de 1844, meus irmãos, era só Deus orquestrar alguma coisa aqui, outra colar. Ali acontecer, quem sabe, ali uma união de igreja e Estado. Né? O decreto dominical ocorreria ali nos dias do povo. A dificuldade daquele povo, meus irmãos, era com a mensagem do terceiro anjo. Porque, na verdade, os mileritas, eles aceitaram a mensagem do primeiro anjo. Eles aceitaram a mensagem do segundo anjo. Mas quando veio a mensagem do terceiro anjo, eles rejeitaram a mensagem. E, meus irmãos, com um grupinho de aproximadamente ali 50 pessoas, Deus começou a obra de restauração de toda a verdade da palavra de Deus. E a proclamação da primeira, da segunda e terceira mensagens tem que ser dadas através desse povo. E essa igreja foi chamada no ano de 1863 de Igreja Adventista Sétimo Dia. Meus irmãos, esse aqui foi o primeiro cenário. Jesus já poderia ter voltado. Próximo ali de 1844, 1845. Mas vocês sabiam que Jesus teve uma outra oportunidade onde ele poderia voltar?
Jesus já poderia ter voltado em uma outra oportunidade, meus irmãos, porque Deus estava operando ali. Deus é misericordioso. O povo rejeitou a mensagem do terceiro anjo. 1888, meus irmãos, Jesus Cristo poderia ter voltado. A segunda vez. Foi a segunda oportunidade que Deus deu. Olha só, queridos, para confirmar isso aqui que eu estou falando para vocês. A indisposição de ceder às opiniões pré-concebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos pastores Wagner e Jones. Excitando aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava derramar sobre o seu povo. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a mensagem ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Olha só, queridos, o povo de Deus, em 88, sofreu resistência à luz que teria iluminado toda a terra com sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada, afastada do mundo. Meus irmãos, a serva do Senhor aqui, ela é muito clara. Ela é muito clara em dizer que, em 1888, na famosa Assembleia de Minneapolis, não sei se vocês aqui todos já estudaram sobre a Assembleia de Minneapolis, Deus enviou uma mensagem através de dois pastores, o Wagner e Jones. Era a mensagem da justificação pela fé. Porque eu não sei quantos de vocês sabem aqui, mas a Igreja Adventista de 1844 até 1888 era uma igreja altamente legalista. Os irmãos se preocupavam muito com a guarda dos mandamentos, os debates sobre a lei, mas, como a serva do Senhor diz em outro texto, muitas pessoas perderam Jesus de vista. As pessoas perderam Jesus de vista. Porque, na verdade, a mensagem do terceiro anjo aqui, ela foi novamente rejeitada em 1888. E o que é a mensagem do terceiro anjo, queridos? A mensagem do terceiro anjo, na verdade, é a mensagem da justificação pela fé. Porque, na verdade, a mensagem do terceiro anjo, ela está totalmente ligada com a justificação pela fé. Porque a guarda dos mandamentos é interessante? É interessante. Mas eu preciso de ser justificado por Cristo para eu, então, ser salvo e guardar os mandamentos de Deus. Eu guardo os mandamentos de Deus por quê? Porque eu estou salvo em Cristo. Eu não guardo os mandamentos de Deus para eu ser salvo. Na verdade, Deus queria enviar aquela mensagem, a mensagem do terceiro anjo, mais uma vez, para poder mostrar para o povo que o povo precisava de aceitar a justificação pela fé. Porque a igreja era uma igreja legalista. Meus irmãos, e agora eu pergunto para vocês uma coisa. Se a mensagem do terceiro anjo foi rejeitada em 1844 por muitas pessoas, se a mensagem do terceiro anjo foi rejeitada em 1888 pela liderança da igreja, será, meus queridos, que nós vamos incorrer de novo numa rejeição da terceira vez, da terceira mensagem? Porque, na verdade, todo mundo sabe aí, né? Quem está acompanhando as profecias sabe. O cenário está sendo montado, assim como foi montado em 88. Tinha planos de decreto dominical, meus queridos, em vários estados lá dos Estados Unidos. O filho de Ellen White, só para vocês terem ideia, o filho de Ellen White ele chegou a ser preso. Por quê? Por causa da guarda do domingo. Em muitos estados lá já estava funcionando a lei dominical. Eu recomendo vocês a estudar sobre esse assunto. Então o cenário estava montado em 44. O cenário estava mais montado ainda em 1888. E agora, meus queridos? Agora o cenário está mais montado ainda. Porque nós estamos vendo aí como que a igreja romana e os Estados Unidos estão se unindo para instaurar o domingo nos nossos dias. E será que nós vamos rejeitar a mensagem do terceiro anjo, igual os pioneiros fizeram? Igual os milleritas fizeram? Porque para a gente pregar a mensagem a todo mundo, igual está lá em Mateus capítulo 24, verso 14, para a gente poder cumprir as outras profecias, para que cumpra todas as outras profecias, como está lá em Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses e muitos outros textos da palavra de Deus, nós precisamos, meus irmãos, de quê? De unirmos, da igreja estar preparada, todos nós unirmos, para poder dar o alto clamor. Para eu dar o alto clamor, para que todas as nações sejam advertidas com a mensagem dos três anjos, o que precisa ocorrer, queridos? O derramamento do Espírito Santo. Porque você percebeu ali, tanto em 44 quanto em 88, o Espírito Santo queria fazer o trabalho da chuva serôdia ali. Só que as pessoas rejeitaram a mensagem do terceiro anjo. Se você rejeitar a mensagem do terceiro anjo, logo o Espírito Santo não vai descer de forma poderosa no alto clamor, na chuva serôdia.
E olha aqui, queridos, o que a serva do Senhor disse aqui. Eu vou ler com vocês aqui o livro Eventos Finais. Meus irmãos, prestem bastante atenção aqui, tá? Esse texto aqui é o principal da nossa mensagem de hoje. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, haverá admirável manifestação do poder de Deus. Mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Meus irmãos, não é todo mundo que vai receber a chuva serôdia, não. É um engano nosso. Tá? Ter o nome escrito no livro da igreja, isso aí não é garantia de nada. Estou falando alguma bobeira aqui ou não? É verdade. Na manifestação desse poder, que vai iluminar a terra com toda a glória de Deus, eles, os adventistas do sétimo dia, só verão alguma coisa que em sua cegueira vão considerar perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e disporão a resistir a essa luz. Olha só, queridos, visto que o Senhor não agiu de acordo com as suas expectativas, eles então vão combater a obra do terceiro anjo. Meus irmãos, a obra do terceiro anjo vai ser novamente combatida. Aqui é profecia. Não é eu que estou tirando da minha cabeça. A serva do Senhor diz que a obra do terceiro anjo novamente vai ser combatida igual foi em 44, igual foi em 88. E aqui segue o texto. Porque vão dizer eles. Quem vai dizer isso aqui, queridos? A maioria, isso. A maioria das pessoas, aqueles que não aceitaram. Aqueles que não aceitaram a mensagem. Aqueles que não aceitaram a transformação agora da justificação pela fé. O que eles vão dizer? Não reconheceríamos nós o Espírito de Deus? Nós que já estamos engajados na obra há tantos anos, meus irmãos, então vai ter pastor de 40 anos que vai falar, Deus não age dessa forma. Vai ter ancião, vai ter líder, vai ter pessoas mesmo de igreja de 10, 20, 30 anos falar, Deus não age dessa forma. Isso é coisa do diabo. Isso daí não é o Espírito Santo. Deus não vai agir conforme as expectativas dessas pessoas. Essa obra é de Satanás. Esses irmãos aí é alarmista. Você sabe, né? Que está sendo chamado assim. Aqueles pregadores da terceira mensagem angélica para o nosso tempo são chamados de alarmistas. Isso é do diabo. Não houve isso. Meus irmãos, nós estamos num momento solene da história. O diabo sabia que em 1844 Deus poderia dar o alto clamor. O diabo sabia que em 1888 Deus poderia derramar o Espírito Santo ali também. E sejam sinceros, vocês acham que o Satanás não sabe que agora Deus está a ponto de derramar a chuva serôdia mais uma vez? É claro que ele sabe, meus irmãos, o Satanás estuda as profecias. O diabo estuda as profecias e ele sabe que Deus está a ponto de derramar de novo a chuva serôdia. Para a gente pregar a mensagem a todo mundo. E, meus irmãos, as pessoas vão combater essa obra. Vai ter líderes de muitos anos de igreja, vai combater a obra do terceiro anjo, mais uma vez. E aqui segue o texto. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Foi o que eu falei para vocês aqui agora. E a luz que iluminará a terra com a sua glória será então chamada de falsa luz. As pessoas vão falar, isso é coisa do diabo. Deus não age dessa maneira. Isso é coisa de Satanás. Deus não age assim. Pelos que recusam a andar em sua glória progressiva. Muitos dos que ouvem a mensagem, a maioria deles não darão crédito a esta solene advertência. Os servos de Deus serão chamados de entusiastas. Foi o que eu falei para você aqui. Os pastores aconselharão ao povo a não os ouvir. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia para dar a mensagem. Alguns atenderão essas advertências, mas a grande maioria deles a desprezará. É um cenário difícil, meus queridos. Misericórdia. Mas é a profecia, é o que vai acontecer. Bom, primeira coisa que nós temos que entender aqui. É todas as pessoas que vão receber a chuva serôdia? Não serão todas as pessoas da igreja. Ter o nome escrito no livro da igreja, tem muita gente que vai ser surpreendida com isso. Achando que está salvo, que está tudo ok, que está tudo certo. Não são todas as pessoas que vão receber. Segundo, além dos católicos, dos protestantes, dos mundanos lá, quem que vai ser um dos nossos maiores inimigos? Pessoas aqui de dentro da igreja. Vai ter pessoa aqui dentro da igreja, meus irmãos, que vai combater a obra do terceiro anjo mais uma vez. Assim como a liderança rejeitou a mensagem do terceiro anjo lá em 1888, vai ocorrer a mesma coisa agora, meus queridos. A história se repete. Meus irmãos, nós precisamos engajar nessa obra.
Nós precisamos estudar a Bíblia, o espírito de profecia, entender que o remanescente ele é diferente das demais igrejas. Na nossa mão está confiada a última obra de advertência aos seres humanos. Satanás faz com que a gente pense que a vida se resume aqui a essa terra. Os irmãos viram, né, o que aconteceu com a cantora aí, ó? A cantora mais famosa, vendeu muitos CDs, levou multidões. E adiantou o quê, queridos? Adiantou o quê? Nada. Nós não podemos falar que está salvo ou não, porque isso aí só cabe a Deus. Não compete a mim dizer que está salvo ou perdido. Mas, o que isso levou? Levou o quê, queridos? Assim como Jó diz, meus irmãos, a nossa vida é um sopro. Estou aqui pregando agora, mas eu não sei se eu vou estar vivo à tarde. Nós precisamos engajar nesse trabalho, queridos. Nós vamos passar uma grande crise. Entenda o que eu estou falando com vocês aqui. Porque nós vamos ser combatidos com a obra do terceiro anjo dentro da igreja. Você sabia que na página 557 do livro Grande Conflito, a serva do Senhor diz que Satanás vai dar ordem para os demônios. Vai falar para um assim, ressuscita aí e faz como se fosse Paulo. Ressuscita aí, você vai ser Tiago, você vai ser João. Sabia que os apóstolos vão ser ressuscitados, meus irmãos? Entre aspas, né? Que não vai ser os apóstolos, vai ser demônios disfarçados dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro vai chegar e dizer assim, não, eu não escrevi isso aí, eu tenho que guardar o domingo, não é o sábado. A lei de Deus está abolida. Agora você acha que você vai conseguir passar por essa prova, tendo oposição de membros dentro da igreja, pessoas com grande referência dentro da igreja, pastores, teólogos, líderes, Satanás ali disfarçando de Jesus na volta de Jesus, que ele vai imitar a volta de Cristo. Satanás dando ordem aos demônios para imitar a ressurreição dos apóstolos, para ir contra a sua mensagem. Você vai conseguir passar por isso, queridos? Vivendo uma vida aqui, acreditando que... Porque muitas das vezes a gente fala dos mundanos, mas nós estamos no mesmo nível, mesmo jeito praticamente. Sabe por quê? A gente fala que os mundanos, eles vivem uma vida ridícula. Que a pessoa trabalha ali de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chega no sábado, domingo, e ela vai para farra, bebe, prostitui, vai para pornografia, não sei o quê, prostituição e etc. E aí repete a semana, a pessoa faz a mesma coisa. Chega no final de semana, ela vai de novo. Começa a beber, começa a prostituir, vai para a balada. E nós, meu irmão, estamos a mesma coisa. Porque a gente vem sábado, traz sábado, a gente está aqui na igreja, escuta as mensagens, passa a semana inteira de novo, nada muda. Isso se torna um ciclo vicioso. Se torna um ciclo, meus queridos. Nada muda na vida da pessoa. Como diz o doutor Rodrigo Silva, né? Tem muitos... O doutor Rodrigo Silva falou uma coisa, meus irmãos, interessante. Porque tem muito ateu prático. Você sabe, né? Tem muito ateu prático. Ateu prático é aquele que... tem muito ateu teórico. O teórico é aquele que não crê que Jesus existe, que a Bíblia é verdadeira. Esses são os ateus teóricos, na teoria. Mas, meus irmãos, ele disse uma coisa interessante. Tem muitos ateus práticos dentro da igreja. Vive a vida como se Jesus não fosse voltar. A pessoa não está nem aí para as advertências que Deus dá na igreja. Meus irmãos, nós estamos num momento solene da história. O diabo vai colocar aqui, vai subir pessoas aqui no púlpito. Não, isso não vai acontecer agora, Jesus Cristo não vai voltar. Esse negócio de decreto dominical é coisa do diabo, isso é alarmismo. Isso não vai acontecer agora. Que o diabo sabe, meus irmãos, que o decreto dominical está próximo a ocorrer. Deus vai liberar os ventos, meus queridos, para que essa obra aconteça. Tudo é permissão de Deus, a gente sabe. E por isso, meus irmãos, que Satanás vai agir. Ele já está agindo. Nossos maiores inimigos vão estar aqui dentro, infelizmente. Mas eu preciso de levar a mensagem para vocês, eu não posso enganar vocês. Quem que está com a verdade? Eu? O outro fulano? Não sei. Estude você a Bíblia. Estude você o espírito de profecia que você vai chegar à conclusão. Quem está com a verdade? E a obra do terceiro anjo, meus irmãos, vai ser novamente combatida. Assim como foi em 1844. Assim como ela foi em 1888. E nós? E nós, meus irmãos? O que nós vamos fazer? Igreja é o lugar para mim ficar mostrando a minha roupa? Nova que eu comprei? É? Não. Igreja é o lugar de quê, queridos? De adorar a Deus, preparar, ver os acontecimentos, entender o que está acontecendo.
Não é brincadeira, a gente não está brincando aqui, queridos. Não tem ninguém brincando aqui com vocês. A mensagem é séria. A mensagem do púlpito tem que ser transmitida de forma séria. Nós não estamos no tempo de ficar rindo, brincando, debochando, tirando selfie, batendo palmo. Não é isso, queridos. Nós estamos prestes da maior crise que vai ocorrer na Terra. Nós não estamos em festa, igual muitos aí dizem. Agora, se houver um reavivamento nessa igreja, meus irmãos, o que acontece quando há um reavivamento na igreja? O que acontece? Oposição. Vai haver uma oposição. Se houver um reavivamento dentro dessa igreja, meus queridos, que nós estamos com a verdade, com a mensagem verdadeira. Se houver um reavivamento, mas as pessoas não querem que haja esse reavivamento. Sabe por quê? Porque senão elas vão ser perseguidas. As pessoas querem continuar andando de carros de luxo, ter casas boas. As pessoas querem continuar numa vida boa aqui na terra. Meus irmãos, se você não encarnar essa mensagem aqui, a terceira mensagem angélica, sabe o que a serva do Senhor disse? Ninguém vai entrar no céu sem pelo menos uma estrela na sua coroa. Tem que ter pelo menos uma estrela aí na sua coroa. Tem que ter levado pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus aqui nessa terra. Você está apressando a volta de Jesus? Quantas pessoas você advertiu sobre a terceira mensagem angélica esse ano? Nós já estamos aqui, quase em dezembro. Quantas pessoas você advertiu? É um exame aí, um autoexame de consciência que eu trago para a igreja hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.